Comércio. Ele veio fazer uma fala para nós aqui sobre a situação da educação no Estado e sobre o movimento sindical dos professores do Estado. Qual é a atual situação da luta deles, né? Que em muitos se assemelha também com a nossa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando esse momento de reflexão com os colegas e dizendo assim que a luta da educação, a luta dos trabalhadores em educação, ela é uma luta muito significativa e importante, porque ao mesmo tempo que faz a luta pelo interesse mais particular, esse interesse particular, peculiar, individual, ele se reporta a um coletivo, se reporta a uma categoria, né? Então, diante dessa categoria identificada pelas ciências sociais como um ator social importante na construção da nação, na construção do país, no desenvolvimento social, cultural de um determinado país, quando eles tomam essa proporção do coletivo, ela se torna de suma importância e vital, porque a gente sabe que a educação ela é fundamental na sociedade em geral. E outro aspecto também, assim, que eu já vou adiantando, assim, dizendo na nossa conversa, que eu entendo que todas as atividades, tudo aquilo que envolve troca de conhecimento, sabedorias, seja nas comunidades, nos institutos, nas instituições, nas organizações comunitárias, na universidade, são ações, são interações que poderíamos assim dizer pedagógicas. Não existe assim a capacidade, por assim dizer, de ensinar ou de construir coletivamente conhecimentos, não é a prerrogativa de um determinado setor ou categoria da sociedade. O Paulo Freire, o grande educador brasileiro, ele dizia assim, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, nós educamos uns aos outros. E ele estava dizendo isso aonde? Ele estava dizendo isso em determinado momento entre camponeses, pessoas que trabalhavam com agricultura. Então ele estava dizendo assim, com esses que trabalham na agricultura, que pegam no cabo da enxada, a gente aprende. Também aprende com esses que estão nessa condição de quase analfabetismo. Aquela situação. Também nós aprendemos com aquele que empilha os tijolos na construção, na construção civil, por exemplo. E isso foi importante para uma construção cultural no país. Se a gente for entrar para dentro da poesia, por exemplo, a gente vai ver que os poemas que fizeram sobre o trabalhador operário, urbano, quando houve essa transferência de uma população toda que estava no interior e que veio para a grande cidade trazendo seus sonhos, trazendo as suas esperanças de dias melhores. Eu lembro do poema do Vinícius de Moraes, que é Operário em Construção. Eu lembro, nessa mesma linha, as músicas, poesias do Chico Buarque de Holanda, também o Zé Geraldo, pegando todo aquele pessoal do nordestino, que faziam então uma construção, por assim dizer, pedagógica, no sentido de que na vida prática, cotidiana, é aonde a gente aprende. O grande líder da Revolução Russa, voltando lá nos anos 20, mais precisamente 1917, o Lenin já dizia assim, não há revolução sem teoria. Não há revolução sem teoria. Em outro momento, já por volta de 1924, na Alemanha, que a Rosa Luxemburgo, uma filósofa, uma mulher, vai falar uma frase muito importante que até hoje a gente guarda na memória, que dizia assim, quem não se movimenta, quem não se mexe, não sente as amarras que o prendem.
Quer dizer, a pessoa que não se movimenta, que não faz nada, que não interage, não reflete, né, não dialoga, não conversa, não sente realmente as amarras que estão lhe prendendo. Isso serve para a luta sindical, mas também serve para a luta cotidiana de nós todos. Então, muito obrigado sim, pelo convite da gente estar aqui compartilhando e trocando ideias, né, e dizer um pouco da nossa luta no Estado, que não é diferente da luta de vocês. Essa separação cartesiana, muitas vezes até corporativistas, que coloca as pessoas, determinados grupos em determinadas caixinhas, que é uma prerrogativa importante da filosofia política desde René Descartes, que dizia que, através desse sistema cartesiano, as coisas eram separadas em compartimentos. Esses compartimentos depois foram influenciar na educação norte-americana, essa ideia de compartimento, nas próprias Forças Armadas norte-americanas, que eram as ideias do Skinner, que era um cara que tinha uma proposta de como organizar a educação. Mas a ideia de colocar cada coisa no seu lugar, na sua gaveta, na sua caixinha, ela tem alguns problemas no sentido de que a vida ela é composta de uma série de relações. E as ideias que hoje a gente tem no mundo sobre da realidade socioambiental, inclusive do planeta, não dá para fugir dessa ideia de que tudo está relacionado. E nós todos estamos relacionados também. A questão do marxismo, que coloca assim, ó, bem enfaticamente a sociedade dividida em classe, e que tem uma classe dominante que explora, né, e que tem uma outra que é explorada, ela serve para colocar o antagonismo, as contradições que é o capitalismo. Porém, essa ideia de colocar, professor de Estado não tem nada a ver com professor do lado do Instituto Federal, é uma maneira também de desqualificar as lutas e fazer com que as lutas não se desenvolvam, não avancem. E isso é um prejuízo enorme, principalmente num país como o nosso, que tem uma população que sofreu uma experiência traumática ao longo de 4 ou 5 séculos, né, de dominação colonialista, por exemplo, de dominação de populações, aos milhões dessas populações, como é o caso do que foi feito com a população indígena local e com os negros e negras que foram trazidos do continente africano. Né? Foram só da escravidão 300 anos. E em cima disso, os donos da política, os donos do poder, os donos da vida e da morte, ainda hoje, né, nos espaços da política, dos governos, ainda hoje eles acham que são donos das coisas e que devem dizer quem, né, deve receber aumento ou não, quem deve ter qualidade de vida ou não. Né? Porque, na verdade, são os donos da vida e da morte, do povo, da população, e tentam manter, né, nós temos uma elite extremamente incompetente, uma burguesia incapaz de realizar as conquistas feitas pela burguesia francesa, por exemplo, que está nos manifestos da Revolução Francesa, que são as coisas relacionadas com a liberdade, com a igualdade, com a fraternidade. Isso é uma coisa que não existe em nosso país. O que aconteceu com o movimento sindical nos últimos tempos, né, é uma tentativa sempre constante, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, de desqualificar aqueles que lutam. E aqueles que estiveram nessas organizações sindicais, alguns eles são cooptados para dentro desses governos, que têm uma característica de frente popular. Eu estava falando antes ali fora com os colegas, e eu estava falando do professor Oswaldo Cogiola, que fez um estudo muito grande sobre frente popular. E qual é o problema das frentes populares, esse fenômeno que é a frente popular? Que é uma política de reintegração, de restauração do capitalismo, é uma política de reintegração, né, por parte de toda uma burocracia nas esferas de governo, que vai restaurando
né, o sistema, vai restaurando o regime capitalista, um sistema também de exploração, e criando enormes condições para que o capital especulativo, econômico, financeiro, né, domine as populações dos ditos países emergentes. Esse, para mim, é um dos maiores crimes que está acontecendo hoje no mundo, em termos assim, inclusive dos recursos humanos e naturais, da sustentabilidade socioambiental, a capacidade que os países têm, os países que dirigem esse pensamento, essa ideia capitalista, do neoliberalismo, por exemplo, né, de colocar sobre a responsabilidade desses países emergentes toda a crise, todo o problema da crise, descontar em cima dessas populações, que, por sinal, quem paga tudo isso são os trabalhadores. Se vocês perceberem, eu estava observando os comentários que vocês faziam ali, os colegas faziam antes dessa reunião, e que tem pouca gente nos movimentos, né? Então, eu queria dizer assim que não se preocupe com isso. Existe sobre esses movimentos, o que a gente vive hoje, um fenômeno muito interessante desses atores sociais, que foi estudado na década de 80, publicado na Itália em 1987, um livro intitulado A Invenção do Presente, do Melucci. Então, esse italiano, ele coloca assim a ideia de que as pessoas hoje elas fazem um tipo de cálculo e de avaliação para as suas ações, né? Então, esse pensamento que o Melucci traz, no sentido de que houve tantas coisas que aconteceram, tantas ilusões perdidas, tantas promessas que não foram pagas, enfim, pela política que impera, pelos políticos, pelos governos que se estabelecem, que a população, ela hoje desconfia de tudo, e mais especificamente um senso comum que tenta desqualificar as ações de esquerda, tenta colocar como se essas pessoas fossem pessoas desqualificadas. Esse é o termo. Eu lembro um momento muito importante, estava em Canoas, nós estávamos numa greve muito grande dos professores do Estado, e eu, professor Jefferson, que é um historiador também formado em economia, e mais um colega que além de professor, ele era dentista e advogado. Então, a gente estava na Federal, ali perto em Canoas, na Estrada Federal, perto daquela firma que vende para Volkswagen, acho que é Civel. E aí parou um carinha da Polícia Civil, né, um inspetor, que chama de inspetor de polícia, parou, olhando bem para nós assim: ô bando de vagabundo, vão estudar em vez de estar fazendo isso que vocês estão fazendo. Fomos para professores, né? Vão estudar. E aí eu digo: ô colega, o policial também é explorado, né? A gente está aqui fazendo uma manifestação contra esse tipo de coisa que está acontecendo, que é típico dos governos, né? Típico dos governos colocar, na época da eleição, né, fazer uma série de promessas e depois não cumprir nenhuma delas. Tem uma campanha que está ocorrendo, que eu participo eu sou conselheiro 1 por 1000 do CPR Sindicato, então tem a reunião do Conselho Geral e vem colegas de todo o interior do estado ali naquele momento. E aí os colegas trazem o tipo de campanha que estão fazendo nas suas comunidades. Por exemplo, a gente está na luta pelo piso, né? Então tem uma frase que eles criaram lá: se não tem piso, não tem voto. E aí eles estão veiculando pelas redes sociais, né? Então vão criando: não tem piso, não tem aumento. E ficam detonando com essas promessas agora que vão
surgir muito nos municípios. Tem o maior geógrafo do mundo, para mim, é o Milton Santos. Então, assim, na Metamorfose do Espaço Habitado, segunda edição de São Paulo, ele diz assim: o que um lugar é? Um determinado momento sempre constitui o resultado de ações de diversos elementos, que se dão em diferentes níveis. Esses elementos são variáveis, pois mudam de significado através do tempo. Bom, quando a gente se propõe fazer um determinado espaço geográfico, eu vi que os colegas dizem, nós temos que ir lá na ponte, tal hora, porque tem um fluxo de veículos. Isso é um tipo de leitura, né, do espaço, é um tipo de leitura do espaço geográfico que também é histórico. Né? O Delfos dizia assim, o espaço geográfico está cheio de história. Quando a gente faz essa leitura, o grande lance mesmo não está na quantidade de pessoas que vão estar presentes numa atividade dessa. O grande lance está na capacidade da criação, isto é, de criar esse evento, né, da expressão do pensamento, da expressão de uma ideia. Né? Isso que é determinante, isso que é, vamos dizer assim, numa hierarquia de valores, seria de suma importância de se fazer. A grande coisa que a gente tem que fazer, que nós podemos fazer em conjunto, é a denúncia dessas coisas que nunca tem dinheiro para a educação. Porque o dinheiro existe. Eu fiz um zine com meus alunos lá, aula zine, lá na Escola Pedrinho. E aí assim, a Copa do Mundo é para quem? Por uma Copa do Mundo que seja para o povo. E ali assim, a Copa vai deixar os capitalistas numa boa, mas a periferia vai se né? Então o Zine, ele está dizendo assim, que em outros momentos, assim, ele vai falar dos movimentos sociais, ele vai dizer assim que existe dinheiro, estão investindo, né? Estão investindo em várias partes do país, construindo elementos para se fazer uma Copa do Mundo. Então a gente foi para dentro da geografia, da internet, e foi buscar como é que foi feito esse processo na África do Sul, por exemplo. Lá teve Copa também, e as características dos dois países são muito semelhantes. Então esse tipo de coisa assim, a gente coloca em xeque determinadas ações dos governos. Né? Os governos, eles, em todas as esferas, têm se preocupado muito em salvar a conta, salvar a vida dos setores que mais exploram a sociedade, né? Do sistema capitalista no geral. Né? O esforço do governo federal hoje em dia é único e exclusivamente para salvar esses setores, né, brasileiros, que segundo eles seriam setores que gerariam emprego. É uma falácia muito fácil de desqualificar. Né? Entretanto, assim, através do clientelismo, do patrimonialismo, também dentro do Congresso, dentro das câmaras de vereadores, das Assembleias Legislativas, da Câmara Federal, é um total banco de negociação que a gente percebe todo instante, e esse fator é extremamente prejudicial, não só às nossas lutas, mas à sociedade como um todo, que sai perdendo com isso. Porque no momento que tu não tem investimento na educação, tu vai ter que construir mais presídios, tu vai ter mais bandidos, também vai ter que construir mais hospitais, porque tu vai ter mais pessoas doentes, porque a educação é fundamental. Né? Se tem educação com qualidade, se tu investe nisso tudo, essas coisas que apavoram realmente a população em geral, elas acabam não existindo. Eu ajudei a escrever um documento para Conlutas, e eu queria só ler a última parte aqui. E aí encerro assim, e abro uma rodada para a nossa conversa. Diz assim: o primeiro congresso da CSP Conlutas tem diante de si o desafio de lançar uma campanha nacional pela dependência
pela independência de classe das organizações operárias e populares. A tarefa colocada para a CSP com Lutas é a de lançar uma campanha nacional dirigida a todo o movimento operário e popular, em primeiro lugar aos sindicatos da CUT, pelo programa de reivindicações permanentes, ou seja, contra o congelamento salarial e as demissões, abaixo os contratos de trabalhos precários, contra a privatização da Previdência Social, pela liberdade de organização dos trabalhadores e da juventude, pela reforma agrária, mais recursos para a saúde, educação, transporte público e assistência social de emergência, por jornada de lutas unitárias nacionais, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Fazendo uma reunião unitária, mas que é importante para todos nós. Segue na sequência, por jornada de lutas unitárias, pela preparação da greve geral, uma coisa que a gente nunca mais falou, mas a gente tem que voltar a falar e conseguir colocar em prática aquilo que a gente fez na década de 80 muito bem. Sei que muitos, de repente vocês nem eram nascidos nessa época, mas na década de 80, quando a gente conseguiu construir greve geral nesse país, a gente teve conquistas fenomenais, importantes, significativas para os trabalhadores em geral, os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Então, assim, a preparação da greve geral. E outra coisa que eu queria dizer assim, eu acho que a gente teria que começar a construir congressos, né, encontros de trabalhadores de todas as áreas, eleitos pelos locais de trabalho, né, que a gente consiga, né, se tornar, de certa forma, independente em relação a uma burocracia sindical que em determinado momento ela está dentro dos governos, né? Eu lembro que quando eu fui eleito 1 por 1000 na minha categoria, em São Leopoldo, o nosso sindicato e a nossa coordenadoria ali, ela reúne em torno de 37 municípios, 130 e poucas escolas. Aí foi lá para dentro do sindicato, gente que estava trabalhando na prefeitura, e disseram assim, ó, vocês lá vão ficar com a presidência, nós vamos ficar com a vice, o 1 por 1000, nós que vamos ficar. E aí, quando eu fui candidato, assim, no terceiro nome, bota o César aí, ó, que depois ele vai perder mesmo, e acontece o seguinte, ele perdendo, ele vai se conformar, vai parar de incomodar. Aí, de dentro do PT, a articulação de esquerda foi lá e colocou um candidato, que é meu colega na minha escola, e botaram 12 pessoas para trabalhar, 12 carros, 12 pessoas, 12 automóveis para fazer a campanha, porque são 40 e poucos municípios, né? E aí os meus colegas que estavam me apoiando lá disseram assim, nós fizemos uma vaquinha, vamos alugar um carro, um Fiatzinho para te fazer a campanha. E tu dirige, né? Eu nem tenho carteira, não dirijo nada. Bom, a gente ficou à deriva, nesse sentido que existia uma burocracia que iria investir um recurso alto e a gente foi para a eleição, dizer assim, não, fica tranquilo que mesmo assim tem uma cláusula lá, se tu atingir 25% dos votos, tu pode ser eleito, mesmo assim, fazendo uma pequena votação. E aí fomos para a eleição e foi usado bastante o Facebook. E no final, um fenômeno assim, extremamente importante. Deu na região das Alemanhas, que chamam ali de São Leopoldo, que pega Campo Bom, Luiz Irmãos, Sapiranga, uma série de... Depois entra para o lado do Vale do Paranhamas, que é São Sebastião do Caí, parte de Montenegro. E aí nós vencemos a eleição com 73% da votação. Foi um fenômeno interessante, porque até hoje, nas escolas que eu fui votado, muitas delas eu acho que eu não vou conseguir ir lá visitar as pessoas.
Então, tem essa coisa da internet, esse fenômeno todo, que a gente pode também estar utilizando com bastante propriedade. Então, assim, uma campanha desse tipo, né, que prepara a greve geral, desse tipo ela pode comprometer aos olhos dos trabalhadores e ao sindicalismo governista sobre a base da mobilização. Seria a única via para suportar o isolamento que tem imposto ao sindicalismo classista. A gente impuseram sobre nós, foi imposto um isolamento, porque das principais lideranças que a gente teve aí, foi dado um chamado cala-boca, né? Tu vem para o governo aqui, uma prefeitura, vai para o Estado, vai para o próprio governo federal, e essa pessoa que estava na luta, em decorrência disso, acaba se afastando e a gente, nada de negar que sai perdendo. A ênfase na autoconstrução, e aí assim, deixando em segundo plano a luta pela unidade da classe trabalhadora, pode levar, e leva de fato, a CSP com lutas a um isolamento autoimposto. Quer dizer que os camaradas, os companheiros da Conlutas, nesse documento a gente quer dizer assim que pese seja importante uma organização interna, consolidação, a formação política, que seria importante também, né, nesse momento, se abrir mais, né, e não ficar, ir mais para a ofensiva nesse sentido, e ampliar, inclusive, os quadros dessas lutas, né, que iria agilizar, trazer para mais próximo, na linha do tempo, né, as conquistas que a classe trabalhadora precisa. E, por fim, com a organização pela base e um programa de independência de classe, deve-se pavimentar o caminho para uma alternativa política dos trabalhadores. Aí o texto coloca como única via, no sentido assim, da ênfase, mas não que, né, não exista outras maneiras assim da gente levar efetivamente a luta. E lá no sindicato, mais especificamente, a última ação que a gente fez, não sei se nós participamos, indignado, chute o balde. Então são ações, como o companheiro estava falando lá, de vanguarda, que elas são extremamente de importância, porque tem a questão da imagem, do impacto, né? Enfim, embora a imprensa não dê muito, a imprensa oficial, a ação de Porto Alegre, ela foi, antes dessa ação aqui de chutar o balde, ela teve uma ação que a gente levou todas as coisas que o governo, a nível estadual e federal, está fazendo, tanto das políticas que beneficiam os setores sempre privilegiados da sociedade brasileira. A gente fez cartazes, enorme dos cartazes, e por volta das 5 horas, 5h30 da manhã, a gente chegou na frente do palácio e ficou plantado ali com aqueles cartazes. Foi uma ação que teve participação de umas 500 pessoas nessa atividade, mas que deu uma repercussão muito grande nesse sentido. A nossa luta, por exemplo, que é pelo piso, ela depende de uma luta nacional. Nós não vamos conseguir jamais fazer uma luta e conseguir o piso salarial com a garantia dos direitos se a gente não tiver uma unidade nacional dessa luta. E não é só dos professores dos estados, né? Há que ser uma luta unificada, por isso que a gente escreveu um documento lá com lutas, que para nós é o principal referencial da esquerda que existe hoje no país. Não existe outro, não vamos nós iludir mais com setores que se reivindicam de esquerda, na CUT, mesmo no PT. Para que os movimentos populares, o movimento operário, o movimento social se desenvolva, do ponto de vista dos interesses de classe, da classe trabalhadora em geral, tem que ser com total independência, inclusive de organizações como essas que foram degeneradas ou que foram cooptadas, né, pelo sistema, pelo regime do qual a gente é adversário.
em termos de luta de classe, somos adversários. A nossa luta, então, dentro do CPE Sindicato, ela poderia ter avançado muito mais. Por exemplo, quando o governador desobedece a lei que manda pagar o piso, ele faz um momento também que o próprio Ministério Público, né, faz um acordo com o governo. Como se a lei não valesse nada. E aí isso é um grande alerta para a gente, que a gente chega àquela conclusão que as leis nesse país são feitas para favorecer determinados grupos. Quer dizer, a lei é feita com o endereço certo. No estado do Amapá, por exemplo, os professores lá já estão pedindo o impeachment do governador. Tem toda uma pesquisa na lei, na Constituição Federal, que leva a isso. Aqui dá para pedir um impeachment do governador. Só que se tu vai falar isso, mesmo lá no nosso sindicato, no conselho, é capaz de dar uma briga muito grande, porque as pessoas vão dizer assim, que mesmo lá dentro do conselho, tem gente que tem um parente aqui, outro ali, que está no governo. E aí eles vão querer sair na defesa desses setores. É pior voltar a entregar o governo para aquela gente da IEDA, por exemplo. Então eles fazem contraponto e essa luta, do ponto de vista de classe, essa luta não serve para nós. A luta vai nos deixar a deriva dentro dos momentos. Isso aí não vai haver avanço. Então a gente está fazendo essas ações, não tem muita participação. A categoria no ano passado, quando a gente fez a greve no final do ano, entendeu que era uma greve, não era a categoria que entendeu. Setores que antes eram do movimento sindical, que agora estão no governo, diziam para a categoria: como é que vocês vão fazer a greve agora? Isso é um suicídio, a sociedade vai ficar contra os professores e as professoras. Não façam greve agora. Imagina, não vai terminar o ano letivo, coitado das crianças, os adolescentes vão fazer vestibular, e agora, como é que é? Não vão ter os documentos para ingressar na universidade. Não façam agora. E nós estávamos dizendo todo o tempo, a gente está fazendo a greve agora, no final do ano, porque está sendo aprovado o orçamento. Se a gente deixar para fazer a greve depois que o orçamento for aprovado, o que adianta nós fazer greve? Porque aí não vai ter dinheiro mesmo. Então, por isso que a gente fez a greve no final aquela greve do final do ano, que estava sendo aprovado na Assembleia Legislativa a votação do orçamento. E lá dentro da Assembleia Legislativa era uma greve de vanguarda, não era uma greve de massa. E nós garantimos a luta, garantimos o nosso plano de carreira, garantimos naquele momento que não fosse votado o aumento da Previdência, no caso do IP, que o governo federal quer impor isso também, a nível federal, colocar iniciativa privada para tratar da saúde dos trabalhadores, é isso que eles querem. Então, naquele momento que a gente fez uma greve de pouca gente, uma greve de vanguarda, a gente trancou e segurou tudo isso. E aí aquelas pessoas dizem: não, o ano que vem sim, nós vamos fazer uma greve. Aí, esse ano a gente chamou a greve, agora a gente está em estado de greve já há alguns meses. Porém, as pessoas que diziam: o ano que vem nós vamos fazer a greve. A gente chamou a greve, as pessoas continuaram não vindo, a gente ficou em estado de greve e agora, finalmente, o governo, que tem grande maioria na Assembleia Legislativa, conseguiu aprovar o aumento do IP, do nosso Instituto de Previdência, que em determinado momento significa uma derrota para nós. Estamos dentro da atividade do movimento sindical, mas ao mesmo tempo abre a perspectiva de nós reverter essa situação, porque aí o governo mostrou realmente a sua cara para quem é que está governando. O governo do Rio Grande do Sul se apoiou nos trabalhadores, se apoiou na educação para se eleger, e daqui a pouco ele muda totalmente. Ele continua dando isenção para as grandes empresas,
isenção do Depois imposto. fecha, compra a China e fica por isso mesmo. É verdade, olha só. E aí eles pegam o dinheiro, fazem as malas e levam para fora. Né? E fica por isso mesmo, não tem, sabe, não tem uma punição, não tem um ressarcimento daquele dinheiro que era vai ser investido no Estado, especificamente. É um absurdo que está acontecendo. E é isso, assim, eu estava ouvindo vocês dizer das lutas que está acontecendo a nível federal. Eu fiz a minha formação toda na URGS, na década de 80, início da década de 90. Aí depois fiquei 20 anos sem estudar. Agora eu voltei. Voltei como aluno técnico, mestrado, e também estou fazendo especialização em direitos humanos na educação, na universidade. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí, lá na faculdade de educação, a grande maioria dos professores pararam, mas ali do lado a faculdade de arquitetura não parou. Parou alguns professores, as engenharias não parou ninguém. Mas essa é a característica da luta da gente hoje em dia, que ele estava falando lá da invenção do presente, do livro do Melucci. Ele diz assim que as lideranças, aqueles mais de vanguarda, né, tem que ter uma certa compreensão sobre esse comportamento, mas que isso não deve nos enfraquecer, né, no sentido do espírito da luta. Eu acho que, e nem também assim, excluir os caras, as pessoas aí que não estão vindo para a luta. Sempre no sentido de incorporar nas nossas lutas, mas manter um grupo assim, que tenha imaginação sociológica, que tenha imaginação política, que tenha motivação, que tenha acesa a chama da esperança, porque na educação a gente depende muito dessa coisa, dessa chama da experiência. Eu estava fazendo com meus alunos lá impuseram para nós o Politécnico, que eu tenho seminários, né? Esse Politécnico não é técnico coisa nenhuma. Técnico em nada, né? E aí nós pegamos esse limão lá na minha escola, que é a escola o Pedrinha, bem no centro da cidade de São Leopoldo, é considerada a escola vanguarda. E nós acreditamos que fizemos, dentro daquilo que é possível, o melhor projeto que o governo pode dispor assim, na cidade. Porém, a minha escola não tem funcionando laboratório de informática, não tem, assim, tem 2 máquinas que funcionam razoavelmente, assim, mas é uma porcaria. O audiovisual da escola é um aparelhinho, acho que é menor que esse aqui, e a sala de audiovisual é uma sala desse tamanho, sendo que na sala que eu trabalhava na outra escola da periferia, uma sala bem melhor. O audiovisual na sala com ar-condicionado e tudo na escola da periferia era um negócio assim, cheio de caixa de som para tudo quanto é lado, era coisa de cinema mesmo. Essa escola no centro não tem nada, é um instituto que forma professores, Instituto Pedrinho, né? Ele forma professores do magistério. Então, assim, no completo abandono, sucateamento, as paredes caindo no reboco, né? Enfim, o estado assim deplorável. Mesmo assim a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, utilizamos bastante vídeo documentários produzidos pelos alunos, laboratório de ciências também não funciona nada, está tudo sucateado, quebrado. Muitas coisas teve que os professores, alguns professores sair fora ali na universidade, tipo Unicinos, arrumar equipamento para desenvolver sua atividade. E na área de humanas também nós fizemos uma encenação de uma peça
montamos o roteiro, pegamos o texto A Revolução dos Bichos e fizemos uma peça de teatro. Também fizemos uma apresentação ontem, em 2 turnos. O jornal fez a cobertura, tudo, Jornal da Cidade. Aí tirou foto, fez entrevista. Aí quando tu vai ver no jornal não tem uma vírgula. Porque os jornais no Brasil hoje, eles estão completamente comprados, em todas as esferas. O município compra o jornal através do anúncio e da assinatura, o Estado compra os jornais, o governo federal também. É uma coisa assim, ó, é uma farra que existe hoje aí. Por exemplo, o dinheiro que é aplicado na educação, na produção de materiais, de livros hoje no Brasil, ela passa pelas grandes indústrias editoriais. E tu não recebe na escola um centavo para tirar, sei lá, um folheto ou para fazer um zine de xerox. Quer dizer que o importante, uma outra coisa que a gente tem que estar bem atento e organizado, que eu acho que os institutos estão mais avançados nesse aspecto. Os professores, na sua realidade local, têm que ter uma produção, né? Tem que produzir texto, tem que publicar em cadernos, revistas, criar esses espaços das publicações. Isso, em termos do Estado, nem pensar falar uma coisa dessas lá. Porque eles estão mais preocupados da isenção de imposto para a GM ou para trazer fábrica de... Agora, na minha cidade, tudo eles estão direcionando para uma fábrica de elevadores que vai vir para a cidade. Eles fazem todo um proselitismo político em cima daquilo e aportam os recursos tudo para aquilo ali, o hospital caindo, o teto, as pessoas morrendo, infecção por todo lado, mas todos os recursos direcionados para a fábrica de elevadores que vai gerar 200 empregos. E que é multinacional, né, a fábrica de elevadores. 200 empregos direto e indireto, né? Então era isso, eu acho que está à disposição aí para a gente trocar ideias. A questão das publicações a partir das escolas é uma alternativa muito interessante, só que não tem nenhum prospecto de acontecer, né? Porque publicações livres, ela não é bem-vinda, né? Ela não é aceita e ela vai passar por um filtro de direção de qualquer outro órgão de assessoramento e de que usa o chapéu do governo, no caso. Porque, digamos que seja uma publicação livre, só que sendo um recurso, no caso, direcionado, uma parceria público-federal ou privada, porque sabe-se que a maioria dos acontecimentos em grandes países desenvolvidos hoje acontecia por essas publicações em massa, que não se tinha controle nenhum, que a partir dessa disseminação de ideias, sem partidarismo e sem vinculação a cada recurso nenhum, né? Eu acho muito interessante isso aí, só que num aspecto de engajamento de luta, a partir, por exemplo, das especulantes como central, organizada, eu acho que essa é uma discussão a ser feita, porque, pô, se nós vivemos numa democracia, tá ligado? Entre aspas, né? Se nós nos declaramos um Estado democrático de direito e ainda não se há condições mínimas para se expressar ideias, porque eu fico imaginando, por exemplo, os institutos federais, né? Que são, no caso, núcleos da esfera federal que recebem recursos diretos, e cada escola com a sua singularidade, com a sua situação onde está inserida. Imagina se, por exemplo, num curto espaço de tempo, se essas publicações conseguissem ser divulgadas umas entre outras, porque conforme agora os movimentos de greve que a gente está vivenciando aí, por exemplo, Canoas, Porto Alegre, todos esses campos, são praticamente outros países, né? Assim como o Rio Grande do Sul, que é um estado em que cada região tem sua peculiaridade a partir da colonização, as escolas também acabam englobando isso aí. E acho que esse é o maior problema de todo movimento de esquerda e todo movimento de contestação, é porque justamente por não conseguir saber a realidade de cada lugar onde está inserido, é que ele não consegue construir uma unidade.
E aí eu não consigo acreditar como as pessoas acreditam, no caso, a sua obrigação de votar para os nossos dirigentes, gestores, que do alto de suas cadeiras vão conseguir, no caso, notar essas problemáticas que tem inserido. Entendeu? Então acho que essa ideia de publicações de cada escola, de cada núcleo de convivência, porque apesar de que a internet ser uma grande ferramenta, ela não tem compromisso de reunião de grupal, assim, de cara a cara, entendeu? Porque hoje, por exemplo, a gente pega discussões no próprio Facebook da greve de 2012, vê os caras voando na nuvem ideológica, assim, eles olham, largam uma bomba e sai voando, entendeu? Porque não tem compromisso de se expor, entendeu? De construir essa noção de comunidade. Porque a gente percebe o próprio movimento do CEPER, tá ligado? Pô, tá mais do que escancarado que a sociedade aceita a educação do jeito que tá. Parece que faz parte da sociedade, no caso, ainda mais gaúcho, que vive numa realidade... que eu sou gaúcho, eu tenho orgulho da nossa escola, mas eu tenho vergonha da situação que a gente está inserido agora. Porque é impossível eu, como gaúcho, perder para o Nordeste. Por exemplo, entendeu? Que, pô, a gente vê o Nordeste lá, porque o nordestino é folgado. Que toda aquela concepção falha lá, que é exportado como um produto comercial, e o cara entra lá no Ceará, UFC. A maior universidade da região Nordeste, lá que foi a primeira a entrar na mobilização, que rachou bravo do PROIS, que é o sindicato do governo. Aí tu vê os institutos federais na plena lá do Sinasef, da central nossa nacional lá, dizendo que era só você acender a vela que a gente toca fogo, que nós estamos todos organizados para greve. Aí tu chega no Rio Grande do Sul, que esparrama os quatro ventos, porque gaúcho trabalhador não consegue nem aceitar essa situação na educação pública do estadual, entendeu? Então, tipo, faz parte, entendeu? Faz parte da educação pública estadual ser um lixo. Faz parte dos professores ter que trabalhar com toda dificuldade. Faz parte de ter formação de profissional de baixa qualidade para que se ocupe a baixa remuneração do subemprego. Então, tipo, eu acho que essas publicações pode ser tipo, uma das grandes alternativas, que seja descentralizada, só que esse aqui é o problema, entendeu? De conseguir as verbas, conseguir no caso, dinheiro mesmo para que se construa esse tipo de ideia, entendeu? Porque a gente está vivendo um momento que a gente tem que partir para a luta, literalmente, de dividir entre esses mesmos que se dizem unidos e, no caso, lutar mesmo, porque se vocês se dizem nós, mas estão contra e aceitam essa situação, então tem que começar a sentar o pé no peito, literalmente. Porque, poxa, se não partir de nós mesmos, no caso, nós que trabalhamos com toda essa dificuldade, de onde vai surgir da imprensa, por favor, né? Então acho que essa o senhor que tem envolvimento direto com a central articulada aí, que dê um jeito de nem que seja dinheiro sindical, sei lá, alguma coisa, porque criação de blogs ou alguma coisa parecida, porque se a gente depender da mobilização social e da elevação da consciência política, não, os caras estão ali. Sim. Tem que ter uma agilização, né, desse processo todo. Por isso que eu estava falando que a gente não deve ficar assustado quando percebe que só tem uma vanguarda, que só tem um pequeno grupo que está atuando e os outros ficaram nessa condição de acomodação, né? Porque, na verdade, o que tem que ser feito, é lógico, eu também não concordo que a gente vai esperar que um dia a sociedade, a consciência de classe vai amadurecer, as pessoas irão para a luta. Isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Ela sempre acontece através da unidade, da formatação do pensamento de um pequeno grupo que vai, né, se fortalecer ideologicamente, por assim dizer, e para fazer as intervenções, para desenvolver as ações. A experiência histórica sempre foi isso. Então eu acho que hoje assim, a gente vive num processo que a gente tem que retomar algumas metodologias da luta, né, tanto da luta popular como sindical, que é da formação, né, da formação e da oxigenação das lideranças, né, da renovação das lideranças e a ocupação dos espaços, né.
lá no sindicato, no CEPERS, a gente tem discutido com vários grupos que são da esquerda, e vários grupos, inclusive assim, de uma esquerda que já teve no alto da luta social no país, com os companheiros lá do PCB, Partido Comunista. E por que eu digo assim que tem que ter uma qualificação maior dessa vanguarda, desse grupo? Porque tem coisas que acontecem de uma maneira até responsável. Eu tenho numa escola que eu trabalho, que é o Vila Lobos, tem um colega que é candidato a vereador. E ele um dia me convidou para ir num jantar dos 100 anos, e ele é do PCdoB. 100 anos do PCdoB. Eu digo, que legal, não sei o que mais. Até lá no Facebook, eu fui lá e dei parabéns para eles, né? Mas aí, chegando em casa, assim, de noite, fui olhar meus e-mails, um colega meu reclamando, professor, um companheiro do PCB, dizendo assim, César, tu viu o estelionato histórico que o PCdoB está fazendo? Eu não percebi. Não, eles estão comemorando 100 anos, mas 100 anos é nossa, não é? Para te ver a falta mesmo dos quadros de partido, né? Um cara que, inclusive, é candidato a vereador do PCdoB na minha cidade, estava convicto, e a Câmara de Vereadores de São Leopoldo fez uma sessão solene para homenagear os 100 anos. Quer dizer, uma instituição, cara, um município que tem 200 e poucos anos, pagou o mico histórico de fazer uma sessão solene para homenagear um partido que nem de perto vai fazer 100 anos, não é verdade. Quer dizer, para te ver como que a falta da formação política, a responsabilidade política e social que hoje tem, né, acontece até dentro das instituições. Então, o que tu vai esperar com uma Câmara de Vereadores dessas? Imagina só, tu faz isso. E assim falar em determinadas instâncias das instituições, mesmo das universidades, né? Colegas extremamente pararam no tempo e não se qualificam, não renovam suas ideias, né? E é necessário que a gente faça isso. Quando eu estava falando das publicações, é dentro da instituição, mas também tem que ter, eu acho que é isso que eu entendi, que o colega falou, além disso, mas para dentro dos movimentos sociais, do movimento popular, do movimento sindical, eu acho que também tem que ter um processo assim, da formação política, do fortalecimento, né? Só que daí a pergunta é o seguinte, onde vai correr, né? Os sindicatos desmantelados, esperar pelos sindicatos da iniciativa privada, tipo, tirando os banqueiros de algumas outras categorias, não vai ocorrer. Só que a teoria revolucionária diz que a formação política vai ocorrer dentro dos sindicatos, justamente porque a educação não era acessível às grandes massas, ou se acontecia de forma precária e irregular, e no caso comunitária, né? Só que daí a gente tem agora essa situação dos institutos federais, que para mim o projeto no papel é excelente, se for conforme é para ocorrer, né? Até eu brinco, porque eu acho que estão dando um tiro no próprio pé, essa história dos institutos federais, né? Porque eles estão querendo disparar tanto medo da educação e implantar, e sabem que a parte da educação ocorre o questionamento, né? Isso não é bom, mas igual, são as parênteses. A gente tem que aproveitar dessa situação para que isso ocorra. Por exemplo, no nosso próprio Campos Canoas, de piá de 14, 15 anos, uma boa maioria, assim, que é participante dos próprios, mesmo sem estar no movimento de greve, mas que participa dos projetos de extensão, que são aqueles que aparecem, né, dentro da convívio escolar. Eles estão completamente engajados junto conosco na luta. Parece que eles carregam junto consigo, a partir da divulgação pela internet, informações, que essa geração nova não vê mais TV praticamente, né? Passa o dia inteiro na internet. Então, eu acho que é possível assim, se construir uma formação política a partir desse momento que a gente está vivendo agora, né? Porque, por exemplo, que não tem outro reduto de
de formação política, de consciência, a não ser partidos. Só que a gente sabe do que é formado um partido, para qual objetivo e o que os seus relacionados esperam. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar da situação que a gente se encontra agora, sabe-se até quando, para que a partir daí, porque os próprios jovens, eles necessitam disso, entendeu? Eu converso com, por exemplo, meu primo de 13 anos, outros jovens, porque eu não sou muito mais velho que ele, então eu possuo bem o mesmo linguajar, então, mas a gente se comunica de uma forma assim, que eles mesmos se propõem a discutir, entendeu? Que não tem que ser implantado, então, eles mesmos estão esperando, eles estão com as portas abertas na cabeça esperando. Preciso de conteúdo, porque o que o OBS apresenta aqui já não me preenche mais, entendeu? Então, nossa, é só tu ver, por exemplo, eu estou me referindo a Canoas e outros grupos, né? Não conheço a entidade aqui, mas... Só que aí tem que se desenvolver um método, que eu acredito a partir da assessoria jurídica do SINASEF, no caso do nosso caso, e a partir da eleição democrática, daqui a uns anos, espero, dos diretores de grande parte dos que estão envolvidos hoje, para que se construa uma nova visão de educação, sabe? Não essa educação desse cartês aí, de que Caxias, que a partir que foi implantada nas universidades a partir da ditadura militar, né? Porque essa é realmente uma grande estratégia desse tipo de ensino separado. Porque as universidades sempre foram centros de elevação de pensamento, de coletivo. Ela foi desmantelada na ditadura militar e permanece assim até hoje. Eu chego na aula, sei lá, por exemplo, aula de introdução à sociologia, lá, no primeiro semestre. Daí chega um da engenharia ambiental, outro da geografia, um da história dos meus colegas. Aí chega um voando lá da biblioteca e economia, daí um lá do sexto semestre da medicina, que tá louco para se formar, não tá nem aí. Então, a educação, esse problemático da educação no Brasil é muito mais grave do que aparenta ser, né? Porque a gente não tá, a educação, por mais que se eleva a consciência política para que se discute o sistema e pense-se uma nova teoria, um novo ensaio, mas a educação no Brasil está muito atrás do que a própria Organização Mundial do Comércio exige para que se eleve a força de trabalho e a reprodução da força de trabalho. Né? Então, poxa, olha, o Brasil está vivendo atrás da própria situação de país em desenvolvimento dele e justamente por um entrave dessas elites que tu comentou no início da tua explicação, que numa visão da macroeconômica, ela está em falta, ela está em demanda de profissionais que precisam para preencher esse mercado de trabalho, porque a gente não vai estar com o europeu aqui, espanhol, trabalhando no Porto de Rio Grande, porque o filho da Dona Maria não tem qualidade de se formar, mesmo ele tendo uma grande facilidade matemática. Daí, poxa, nós estamos perdendo a nossa oportunidade de se desenvolver capitalisticamente a partir do sistema, e que a princípio, pela teoria, daria uma maior qualidade de vida a todos para depois se pensar em discutir, né? Que é o que agora está acontecendo na Europa. Seja, nós estamos indo na contramão, né? Obviamente. Quando que a Europa está se América latinizando a partir da degradação das relações de trabalho lá, nós em plenas condições de se elevar a partir do efervescimento das forças produtivas que demandam profissionais, não vamos conseguir, porque nós temos um entrave político, pelo amor de Deus. Justamente interesses políticos desse sistema perfeito de desvio de ideologia, de origem, justamente por ser longe das suas bases. O fenômeno lá da Europa, né, mostra a crise mais aguda do capitalismo, e quando tu vê a cada ano, por exemplo, no Brasil, o dia do trabalhador virou o dia do trabalho, de acordo com o discurso da Fiesp e da Fiesp, né? Sempre lutaram por isso e agora conseguiram. Tem líderes políticos do próprio PT que dizem: hoje é o dia do trabalhador, hoje é dia do trabalho. Então, quando tu vê o dia do trabalhador no Brasil, mega shows com mais de 1 milhão de pessoas participando, sorteio de automóveis, bandas... Baile do Chevette. Bandas de tipo
sertanejo, né? Enfim, bandas de rock e tudo mais. Quando eu vejo aquelas imagens, assim, eu fico apavorado, que mostra também como é que está lá na Grécia. Esse último, então, né, na Espanha, na Itália, o povo na Espanha. E aqui era só clima de festa. Tem alguma coisa errada, né? Só que a gente não sabe ou certo, né? Tem pra quem, né? Tem uma coisa muito boa pra alguém, né? E aí, tu como um grande investidor capitalista que tem montanha de dinheiro embaixo do travesseiro, onde é que tu vai investir teu dinheiro? Pra conseguir juros a 10%. Num país onde tem uma massa móvel desmobilizada, cantando músicas sem nexo nenhum do universo semântico, ou tu vai investir teu dinheiro num lugar onde tipo, a instabilidade política não é concisa o suficiente. É garantia de investimento, né? Claro, porque eu sou pobre, porque se eu tivesse dinheiro eu botava aqui. Na verdade, eu tenho um carinho bastante grande pelo CEPER, eu fui militante CEPER por 10 anos de administração estadual. E assim, tivemos muitas lutas importantes, assim, muitos dissabores, na verdade, também, pensando pelas questões que tu coloca, né? Essa divisão que tu coloca dentro do CEPERS, eu a conheço também, eu estive numa época participando da reunião com lutas e, enfim, combatendo um pouco o CEPERS, não sei se ainda é assim, mas o governo e o PT, as prefeituras, e eu, por conhecer pessoas das prefeituras, tanto de São Leopoldo, como de Sapiranga, Novo Hamburgo, enfim, muitas vezes em eleições do CEPERS você tem determinados comandos assim, que vêm do poder instituído para que seja cumprido pelas bases, etc., os próprios filiados do PT, e termina influenciando na eleição, e na verdade nunca se avançou muito, e isso tem sido extremamente prejudicial para o CEPERS como sindicato, que já foi o maior sindicato da América Latina, que já fez greves assim, bem importantes, mas que foi por esses fatores, por outros também, perdendo força, importância, perdendo lutas, foi perdendo direitos, enfim. Então eu quero dizer assim, que a gente tem um carinho grande pelo CEPERS, assim, e a nossa ideia seria de ver um CEPERS forte, novamente revigorado, etc., e de fato conquistando aquilo que os professores almejam. Mas eu sei, a luta é dura, eu sei como é que é, a gente já foi bater cineta na cara da polícia na frente do palácio, é bem complicado mesmo, né? E os resultados das greves nunca foram assim, muito expressivos. Em relação ao governo assim, do Estado, eu fico assim, é uma coisa, a gente fica estarrecido, né? É que um governo que esteve numa outra esfera que estatuiu o piso nacional é o mesmo governo que se recusa a cumprir o piso nacional, sabe? E isso me reporta a uma coisa, porque eu fui militante do PT, sou filiado ao PT, e ao mesmo tempo assim, eu fui uma das pessoas que, quando nós ganhamos prefeituras, por exemplo em Sapiranga, eu fui completamente excluído de qualquer possibilidade de participar de qualquer política de educação. E aí você vê determinadas políticas de educação sendo implantadas assim, de forma estranha, absolutamente estranha. Parece que existe alguma coisa na educação instituída federal que ela é mais ou menos como a mão invisível do mercado. Okay? Parece a mão invisível da educação. Há uma política de Estado que ela não é só de precarização da educação, mas ela é de imbecilização de todo mundo, assim, tá? Ela é de imbecilização do aluno, ela é de imbecilização do pai, ela é de imbecilização, digamos assim,
do professor, porque precisamente os professores que se portam de uma maneira diversa daquilo que a instituição almeja, eles sofrem de perseguições e, enfim, outras coisas tanto, né? Então, assim, eu honestamente nunca consegui entender muito bem, assim, essas questões, porque elas passam, assim, por uma questão de cinismo, por exemplo, né, um desses fatores que aparece. Por exemplo, assim, como é que um Estado cria um politécnico e não tem condições de ter nada técnico em escola estadual? Não tem condições absolutamente. Não há recurso. É um politécnico, mas eu tinha um colega meu que foi diretor de Sapiranga, eu fui vice-diretor na época com ele, e aí perguntando para ele, tá, mas afinal o que é o politécnico? Aí ele disse, olha, hoje ele é professor de filosofia do Instituto Federal em Sertão. Ele disse o seguinte, olha, eu participei de 5 reuniões e ninguém conseguiu me explicar o que era o politécnico. O que é isso? Tá? E aí vem de encontro a uma outra coisa, que é a política de Estado, isso. Sabe? Eu não sei se eu coloquei isso numa outra reunião aqui, eu não sei se existe um problema epistemológico na pedagogia, tá? Eu não sei se existe um problema também cínico, tá? Eu não sei se existe um problema que é mera superficialidade, mas é um problema muito sério, que na verdade me parece que todas as práticas que são adotadas em escolas, especialmente municipais, mas agora com isso também em escolas estaduais, que nós tínhamos, por exemplo, nas escolas estaduais, determinados currículos e determinada formação que ela era bem superior à escola municipal, tá? Mas todos esses elementos que se implantam no seio da educação, a função deles é precarizar a educação. Então me parece que nesse ponto existe uma questão de recursos, que falta recurso, que ultimamente não se destina recurso para a educação, e existe um outro movimento somado a esse que na verdade não é suficiente a falta de recursos para destruir a educação. Ainda é necessária a pedagogia. Ainda é necessário. Sabe? É necessário, por exemplo, fazer projetos absolutamente vazios, que não tem conhecimento nenhum. Tá? Tu disseste no começo 2 coisas importantes, muito importantes. Assim, bom, a educação se constrói na vida prática. Sim, se constrói na vida prática, mas tu completou. Sem teoria não há evolução. E na verdade, as nossas escolas, um dos cânones da pedagogia contemporânea vamos aprender e ensinar na prática. Não existe isso. Não existe isso. Ciência não se faz na prática, ciência se faz na teoria, embora se utilize prática. Tá? Por exemplo, foi necessário Torricelli para dizer por que a água subia naquelas bombas de vácuo até, sei lá, 11 metros, entendeu? Os técnicos sabiam fazer, mas não sabiam por quê. Ciência é isso. A pedagogia não perdeu o elementar da coisa, sabe? E o resultado disso é a precarização da educação. E aí, por exemplo, assim, não é suficiente mais, então, a falta de recursos e esses projetos nas escolas. É preciso ainda dominar e entrar na concepção e na cabeça do próprio professor, na mente dele com isso. E para isso, me parece que estão se servindo as faculdades de educação, sabe? Então, assim, existe uma questão bem séria e a gente, no caso, a gente tem isso aqui, a gente tem esse problema aqui, sabe? O professor de matemática está aí, os alunos chegam aqui sem saber matemática, entende? E é uma coisa, assim, meio geral. E na verdade, assim, o pior de tudo isso aí é que já não está mais só na mente, na prática e na concepção de pedagogia do professor. Ele já está naquilo que é a expectativa dos pais. Os pais têm expectativas de que os filhos deles sejam
sejam superficiais em relação àquilo que sabem ou que precisamente não sabem nada. Né? Então, existe uma coisa errada nisso. Para mim, existe uma mão invisível aí. Entende? Eu não entendo por que, por exemplo, só para te dar um exemplo empírico, tá? Quando a gente venceu a eleição em Sapiranga, o PT assumiu o governo, só que a coordenadora, a responsável pedagógica da educação do PP, ela continuou no PT. Eu não entendo isso. Há uma coisa errada nisso. Parece que a educação é de alguém. Só que eu não consigo identificar de quem é. E esse alguém é forte o suficiente, me parece, entende? Para cooptar governos, professores, pais, entende? E se alguém está, por exemplo, quando tu coloca na questão do livro didático. O que é a Ática se não é propriedade da editora Abril? E a gente pega os livros da Ática e veja que o livro de sociologia da Ática é um desastre. É um desastre. Não é nada aquilo ali. É pior do que senso comum. Entende? Aí você pega, por exemplo, os outros caras que são os sei lá, os grandes nomes da pedagogia que são alabados assim, pelas prefeituras e pelas formações que se oferecem. Por exemplo, Celso Vasconcelos. Quem mais? Vasco Moretti. Tem um cara que fala muito bem, que é chamado de filósofo, ele aparece até na Xuxa de vez em quando. Ele que é o nome dele. Não, é um outro, é o Mário Sérgio Cortella, esse cara. Tem um cara que escreveu Filosofia da Ciência. Como é que é o nome dele? Também eu esqueço o nome desse cara. Os economistas também gostam de dar com a educação. Tem um cara que escreveu um livro assim, Filosofia da Ciência. E aí o que ele coloca no começo? Ele diz o seguinte: ciência e senso comum são a mesma coisa. Então se você ensinar senso comum na escola, está bem. Mas o que é isso? Ciência e senso comum são a mesma coisa, como diria Caetano, num outro plano. Num outro plano. Tá? Que de fato a ciência é uma construção humana, etc., com axioma, é um outro plano. Não é a mesma coisa que senso comum. Entende? Então são concepções como essas que estão sendo difundidas e que as pessoas não, infelizmente, os professores e tal, e a sociedade, os pais, os alunos, não dá para esperar deles isso, mas a gente não está conseguindo assim, fazer a crítica de modo próprio disso aí. E eu, assim, o resultado disso, mais um fenômeno empírico disso, é quando tu colocaste, por exemplo, assim, que a nossa própria burguesia, por conta disso, ela é incompetente. E ela é incompetente. Fernando Henrique até hoje fica pensando que foi ele que criou o Plano Real. Mas que bobagem! Não foi dele isso. Entende? Isso foi uma coisa que veio de fora. Isso ele não teve a noção, ele até hoje não tem a noção do que ele fez quando ele combateu a inflação via capital financeiro. Okay? E o nosso governo não está tendo noção. Então a nossa educação não consegue nem mesmo criar modelos próprios para responder aos problemas que a gente tem. Então, assim, tu coloca a questão de que nós precisamos lutar, e de fato a gente precisa, a gente faz isso todo o dia, entende? Nós, eu sou da área de filosofia, a gente faz isso digamos, na escola, com os nossos alunos, a gente faz isso na discussão com os nossos colegas, a gente faz isso na greve, na sociedade, enfim, nos lugares que a gente se encontra, sabe? E a gente, de fato, eu acho que assim, deixar de lutar é uma coisa que não está, é uma coisa de juramento, assim, de formatura. Mas eu digo assim que as condições que a gente enfrenta assim, na educação, elas são bem adversas. Bem adversas. E eu acho que assim, eu não sei aonde a gente vai chegar com isso aí. Não sei mesmo. Você vê, tem uma situação que tem a ver com a questão da informação, que mesmo disse no meio
no início da tua fala, falando de algumas greves do CPS e as greves derrotadas. Isso, no fundo, é uma falácia, que a gente até termina absorvendo por questões de manipulação da informação, pelo fato da informação ser um comércio, ser um mercado, a imprensa ser um mercado. Tem a ver um pouco com aquela demanda de tu ter um fluxo de informações e de análise fora aquele mercado midiático que a imprensa se transformou. Quando tu estava falando aí das greves de 80, 78, 9, Sim, 80, de enfim. 90 e... Não digo as greves do ABC. Tudo que a sociedade construiu acaba construindo na luta. A luta tem um valor em si que a gente às vezes tem medo de reconhecer. Mas tudo que foi construído com algum tensionamento. Nada foi dado de graça. Eu não sei, aí tu que estuda história, mas sei lá, o Getúlio foi bonzinho e nos herdou alguns mecanismos ou instituições. Então na Europa foi não sei quem, Del Bruno, não sei quem, aí que inspirado ofereceu algum bem-estar social às pessoas. Eu acho que não. Acho que é tudo origem de mobilização, de manifestação, de tensionamento. Eu não tenho dúvida disso. E esse tipo de informações tanto não chegam às pessoas que nós mesmos acabamos, às vezes, esquecendo, digamos, desse tipo de coisas. Até por isso é importante aí a gente ter esse tipo de conversas e ter esse tipo de consciência. Dizer, é importante a atitude, importante mesmo a greve, talvez parecendo fraca, alguém tem que levantar essa bandeira. Tipo, se ninguém levantar essa bandeira, quem está numa situação de gerir, enfim, de administrar o país, o capital, não vai ser eles que vão proporcionar os pequenos avanços, né? E a outra reflexão é um pouco nessa linha. A gente está, parece que, contaminado de exitismo. Não vale a pena, se tu não vai vencer, não vale a pena abraçar. Mas que absurdo é esse? Nunca foi assim. Claro que vale a pena a luta, mesmo que ela não tenha uma vitória imediata. Que é o caso da greve. Quando a gente disse que a greve foi derrotada, bom, porque imediatamente não teve um avanço bombástico. Mas sempre fica, a partir dessa luta, vai sempre ficar uma semente para a bondade. Da próxima vai ter sempre o avanço, né? A gente tem que driblar esse exitismo. Parece que é um pecado tu ser derrotado. Pelo amor de Deus, claro que não é. O pecado é não lutar, o pecado é tu te acomodar, né? Esse tipo de reflexões e essa demanda de esses fluxos de informações são importantes. A gente tem que ter essa clareza até para conversar, inclusive com os alunos, desse tipo de coisa. Eu queria enfatizar ali, quando eu falei da prática, eu falei não negando o conhecimento científico de maneira nenhuma, nem a teoria. Eu estava angustiado com a seguinte questão. Existe um discurso que procura desqualificar os professores dos institutos, que eles não têm formação pedagógica, entendeu? Então, esse discurso tenta colocar a culpa, por assim dizer, no profissional, naquele que prestou concurso. Uma incompetência de tudo que vem desde a base do profissional. Bom, se ele não tem formação pedagógica para ser professor, prestou um concurso e passou, ele está ali, existe alguma coisa lá na legislação que vai dizer, no mínimo, que ele vai receber a formação pedagógica. Me parece que é isso. E, no mínimo, quem criou o projeto deve ter se lembrado ali, se nós vamos contratar, nós vamos receber profissionais que não têm a formação pedagógica, isso vai ser feito lá no Instituto. No mínimo, teria que ser pensado nisso, né? Então, quando eu falei assim na prática, eu estava pensando assim, que os profissionais que vêm trabalhar com a educação, vêm trabalhar no Instituto, poderiam receber a sua formação dentro da própria instituição, e no sentido assim
através de uma política para isso, para receber essa formação. E outra coisa, que a produção cultural, intelectual e do conhecimento poderia ter sido feito ali dentro do Instituto. Acho que foi nesse sentido que eu coloquei a palavra da prática, mas não colocando assim, não, vamos fazer só coisas práticas e não, vamos deixar... inclusive tu completou, dizendo que sem teoria não se faz evolução. Uhum. Quer dizer que a dialética da teoria e da prática é o que constrói o conhecimento. Mas o que a gente ouve da pedagogia e o que a gente observa nas escolas? Não existe mais teoria. Existem professores, coordenadores pedagógicos que, inclusive, apregoam que você não deve ensinar utilizando livros. Que não é necessária leitura na escola. O que é isso? Mas na verdade a gente tem que produzir os livros, né? Na escola e não na editora arte, não, fica ganhando. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, o professor deve produzir todo o seu material, enfim, e se não produz, pelo menos selecionar o melhor. Tá? Isso sim, mas, digamos assim, não levar nenhum e esperar que aquele ser que tem o conhecimento, desenvolva o conhecimento científico sem nenhum tipo de ferramenta para fazer, é impossível. É impossível. Tá? É nesse sentido assim, que eu tenho a pedagogia, a meu ver, está a pedagogia ela é responsável direta pela precariedade da educação. Embora a ideia tenha algumas ideias boas nesse sentido. O professor mesmo que ontem veio falar, né, lá da Fronteira Sul, ele contando que, um caso, uma colega que estava fazendo uma especialização, uma disciplina inteira da especialização foi fazer material em EVA, material colorido, assim, né? Artesanato. E uma disciplina da especialização. Da especialização. E aí, no final da disciplina, a colega perguntou para a professora, mas, professora, a gente passou aqui não sei quantas horas, 40 horas, produzindo esses materiais, ok, mas e cadê a discussão, né? Onde que está a teoria? A gente não fez nenhuma discussão profunda aqui, teórica, sobre como vamos utilizar esses materiais, com que objetivos, né? E ela disse, não, mas é isso mesmo. Então, a coisa, de certa forma, é preocupante. Especialização não é nem na graduação, é uma especialização. Né? Então, a gente vive uma fase de conta na educação mesmo. E assim como eu trabalho numa escola de magistério, eu já dei aula para magistério quando comecei minha carreira como professor, e a minha percepção era essa em relação às pessoas. O que as alunas do curso normal faziam era terapia ocupacional. Aquilo não era a aprendizagem profissional da educação. Sabe? Não havia teoria. Qualquer coisa que tendesse para o lado da teoria era, sei lá, era uma agressão para a pedagogia ou para as concepções pedagógicas que a gente percebia ali. E então eu volto a insistir nisso, que a pedagogia é a grande responsável, ou pelo menos. Só que eu não sei de onde vem, para quem. Eu perguntei eu não sei para quem interessa isso. Entende? Ela me disse que é o mercado. Eu não sei se é o mercado. Até porque, quanto à questão de mercado, o próprio Marcos comentou antes, né? Nem para o mercado serve de educação, porque o mercado precisa de pessoas qualificadas. É como ele disse antes, daqui a pouco está importando pessoas de outros lugares para vir trabalhar no Brasil. Nem para o capitalismo serve isso. O Brasil está atrasado nisso também. Então, simplesmente, um discurso, botar culpa no mercado, o mercado. Bom, e a situação da Coreia, e a situação de vários países de primeiro mundo, que melhoraram a educação, melhoraram níveis econômicos também. A sociedade saiu ganhando de alguma forma, quer dizer, a educação também serve para o mercado. Ele também tem interesse em uma melhor educação. Então, está todo mundo perdendo com isso. É verdade. Está todo mundo perdendo com isso. E o Brasil, no longo prazo, nem esse sistema produtivo que hoje está, né, em desenvolvimento, vai se sustentar. Por quê? Se ele está crescendo e estabilizando, a educação está caindo, está decaindo, é só olhar, né, quem vai se formando de 10 em 10 anos, vai chegar ao ponto que não vai ter mão de obra nem para o mercado. E depois ficam reclamando que não tem mais recursos vindo de orçamento da União para implantar a educação assim mesmo.
quando tem não tiver. Não, mas aí tem um outro problema nisso aí que me fugiu quando eu falei. A política, essa política de precarização da educação, ela é nacional. Ela é nacional. Pelo seguinte fator. As prefeituras recebem por aluno, e veja, por aluno aprovado. E aí tem um cinismo, tem um cinismo da questão dos alunos com necessidades especiais. Existe um cinismo nisso. Eu era diretor de uma escola do município, eu tive dificuldades imensas para avançar um aluno uma série, que ele começou na terceira, eu queria que ele fosse para a quarta, porque ele estava numa turma multisseriada, e ele fazia os exercícios dele e fazia os exercícios da outra turma. Então, num ano só, ele era muito inteligente, eu não conseguia avançar os alunos. Entende? Mas existe todo um trabalho, tá, para equiparar a educação, para colocar os alunos com dificuldade, com necessidades especiais junto com os alunos regulares, que é uma iniciativa excelente, tá? Mas o que está se fazendo em relação a isso aí? Até tem que ter um cuidado ao falar. Está se nivelando a educação como se toda ela tivesse que ser um nível que o aluno de necessidade especial pode acompanhar. Não há um trabalho de levar a condição do aluno de necessidade especial em relação aos outros. Essa é uma das coisas. E a outra é o fato de que então, se você tem projetos nesse sentido no município, aí você recebe recursos impressionantemente. Tá? Se você tem esse tipo de projeto, você recebe. Se você tem projetos que são projetos de jogo de xadrez, aí você recebe dinheiro impressionantemente. Ou se você tem um projeto de jogo de dominó, que a gente viu numa escola, aí você tem dinheiro. Tá? Se você tem um projeto de dança que não tem nenhum professor de dança que ensina a dançar, só tem mediocridade, tá? Aí vem dinheiro, você apresenta o projeto e ganha dinheiro. Entende? Então, a política é nacional. Aí no final de tudo, se você tiver todos esses projetos e aí você aprovar todo mundo, aí está resolvido. Aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Aí o município é a referência em educação nacional. Bota outdoor na entrada da cidade. Bota outdoor. Mas para ter uma ideia, em Sapiranga tinha outdoor na entrada da cidade. E foi o prefeito que eu ajudei a eleger. Horrível isso. Horrível. Sabe? Isso aqui, enfim. Então, colocando em relação a isso que a Patrícia coloca, não interessa a ninguém a precariedade da educação. Tá? Eu não sei o que ela acontece. Tá? E, a meu ver, assim, não sei qual é que é o rumo que isso vai tomar. Na verdade, é um assunto que toma muito tempo de discussão, muito tempo de projeto, muito tempo de todo envolvimento de um aparato estatal que não se resume somente ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação cuida somente de ensino superior e faz repasse via orçamento da União para médio, para o Estado e município fundamental e para criança. E aí o Ministério da Educação, que é para ser um órgão centralizador, como foi criado na época do Getúlio Vargas para o Ministério da Educação e Cultura, órgão centralizador de análise e demanda de recursos. Não, hoje está preocupado só com a Universidade Federal, só com o ensino superior e rebaixa o nível do plano de educação para os estados. Aí tu pega estados que estão endividados até o chapéu por causa de uma política monetária obscura que ninguém entende como é que aconteceu. Por exemplo, tu pega o Rio Grande do Sul, a partir dos anos 90, quando o Brito subiu ao poder, tu pega a receita e despesa a partir quando dívida da União. Meu Deus, é um cálculo que sai fora da minha capacidade cognitiva de entender, porque essa onda de privatização que ainda ocorre, ela é apresentada como sanatória e paliativa, mas ela acaba aprofundando. Aí a educação tem que lidar com esses problemas de orçamento, que é o que a gente está enfrentando agora na educação federal, que é o Ministério da Educação, que é para ser um órgão, no caso, autônomo e no alto da sua plenitude científica para debater as educacionais, está atrelado ao orçamento, um governo tecnocrata que trabalha também com capital financeiro, que é uma herança dos anos 90, ali, a partir do jogo do real. Aí
Aí a educação não entra nem nos planos de discussão do governo, que é representante direto da sociedade na teoria, e a gente fica nessa, entendeu? Tipo, é um problema muito mais profundo, que demanda muito mais, que não pode partir somente dos nossos representantes, entendeu? Só que aí fica num jogo vicioso, porque a gente tem educação que é de nível baixíssimo, com opressão do trabalhador, ao típico estereótipo de exploração do trabalho. Assim, ó, eu não tenho, acho que talvez o maior exemplo de exploração do trabalhador é o professor estadual e municipal de toda a educação, e federal também. Agora, né? Federal agora, tá ficando assim. Aí então, acontece isso, aí com isso tem uma população amorfa, que justamente por falta de atendimento da educação, oprime o professor, que é o governo anseia, aí a gente fica assim, se debatendo. O resto da existência do Brasil como nação soberana, e se diz soberano. Então, a situação é triste, pessoal. É triste, dura e desesperadora ao mesmo tempo. Na verdade, assim, ó, eu nem diria que a gente tenha condição de resultar pelo socialismo. Eu acho que se hoje a gente conseguisse fazer duas coisas, a gente resolveria o problema. Uma é melhorar a qualidade da educação. O José de San Martins dizia o seguinte: a única maneira de ser livre é ser culto. E aí a gente entende por que as pessoas têm que ser imbecis. Porque isso as torna escravos. Tá? E uma outra coisa, se com isso, se nós melhorássemos a educação, e se nós conseguíssemos fazer o capitalismo virar capitalismo e não falcatrua, já seria suficiente. Porque é falcatrua. Como é que você vai privatizar empresas estatais para esquentar título podre? Que governo faz isso? Só um imbecil. Né? E foi o que aconteceu com todas as privatizações. Por isso que o Estado quebrou. Sim, pois é, por isso que acontece. Daí, tá, com todos os problemas que o CEPERJ, no caso, aponta, a partir da defesa dos interesses da categoria, claro, uma visão muito maior, mas aí a gente também não pode, tipo, fechar os olhos para o problema do orçamento do Estado, né? Que é um problema que, tipo, se agravou em todas. Agora está começando uma comissão aí de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, mais 12 estados a partir desse financiamento dessa dívida aí. Porque a rolagem de juros sobre juros, a partir está se tornando... Nós vamos acabar virando um mercado financeiro também, né? Porque nós vamos quebrar, vamos continuar pagando o dinheiro que não tem, sabe? Aí, uma discussão que o partido do professor falou, de que nós, países emergentes, que nós temos umas forças produtivas funcionando ainda, nós temos que tapar o rombo de cálculo logaritmo inexistente, espacial, astronômico. Aí nós temos que lidar contra esse problema, porque, obviamente, o orçamento é o que comanda toda e qualquer organização institucional para que se faça o planejamento. Aí nós temos a educação, que é uma demanda, saúde, que é outra, segurança, que é outra, mas nós estamos sempre atrelados na falta de orçamento. Ou quando se há o orçamento, como é o caso do Brasil, se destina metade dele para o direcionamento do pagamento da dívida. Então, para mim, o objetivo está bem claro do que a gente tem que lutar. A gente tem que começar a mudar a lógica de destinação dos recursos e obtenção dos mesmos. Porque está certo que o Brasil é um país convidativo e atraente de capital externo, só que tu como você tem que ter uma empresa, no caso, tu oferece serviços, ou sei lá, determinados produtos que tu produz que demanda capital financeiro, só que ao mesmo tempo que tu demanda capital para que tu consiga te elevar o teu nível de financiarização do teu dinheiro, quando começa a dar prejuízo, né, meu? Tu não vai continuar tendo empréstimo sem conseguir pagar, ou pelo menos a gente rediscutir o problema da tua empresa. Né? Estão falando de mão invisível que ajuda a precarizar a educação. Eu não, longe de ter qualquer conhecimento mais profundário, né? Mas tem uma espécie de intuição que acontece algo parecido
tem gente que teoriza isso, mas eu não tenho mais conhecimento em relação tipo, à tragédia do bem comum, as tragédias dos bens comuns. É um artigo da década de 60, né, tem a minha idade mais ou menos, de 68, que estuda, por exemplo, na Idade Média, as pastagens medievais, e a tese do cara puxa em cima do egoísmo, do individualismo, diz, tem uma pastagem comunitária, lá vai virar um deserto e em poucos anos todos vamos morrer. Né? Só que, agora há pouco, tem uma senhora que, inclusive, até ganhou o prêmio Nobel de Economia em relação a isso, dizendo que aquele artigo dessa tragédia do bem comum, na verdade, não se verifica sempre. Tem algumas falácias. As pessoas conversam, se combinam para não esgotar o bem comum. E na educação, enfim, até na informação como um todo, parece que acontece alguma situação parecida em relação à questão do mínimo esforço. Né? O governo vai dar o mínimo dinheiro que quiser para atender o seu objetivo, que é um objetivo de propaganda. O aluno vai estudar o mínimo que puder para atingir o seu objetivo de satisfação. Não é o mínimo. Acho que tu tem uma ideia que os municípios, por exemplo, pelo menos os municípios que eu conheço, eles recebem muito dinheiro. Sapiranga não tem nenhuma escola com mais de 10 anos. Estão todas construídas novas. Há dinheiro. O problema é que eles são destinados para os lugares onde se precariza mais a educação. Parobé não recebe alunos de Sapiranga, porque é muito ruim. Entende? Nesse sentido, coloco desculpa. Não, tudo bem, mas eu, na verdade, o que eu digo é que essa intuição é que, na verdade, precisa ter, ou tentar romper um mecanismo, tipo, que não há um organismo centralizado de decisão, parece evidente, né, que puxa a precarização da educação, mas que há uma série de mecanismos difusos. Né, que a gente tem que ter um esforço de identificar esses mecanismos difusos, que passa até pelo modelo de sociedade. No Brasil, eu brinco com meu filho, e é uma brincadeira de péssimo mau gosto. Digo, para de estudar, moleque vai jogar bola. Quer ser o quê, professor? Ele estudando o quê? Vai jogar bola. Enfim, a gente tem uma série de mecanismos que não favorecem o desenvolvimento né, no país, em vários aspectos. Né? E é isso que a gente tem que tentar identificar e tentar combater, né, de alguma forma. Eu não sei se a gente tem força para combater esses mecanismos, mas é um quadro muito mais amplo, né? É um sistema, digamos, que se realimenta. Né? Eu sou engenheiro, por isso não sei nada dessas coisas, mas nas sociedades internacionais, até de ensino de engenharia, tem um caso que é muito emblemático para mim. Nas engenharias, pelo menos nas engenharias mais duras, eu sou da pior delas, eu sou engenheiro eletricista, as turmas são conhecidas pela turma da fulana. Tem 60 homens e uma mulher em cada turma. E a gente se preocupa disso. Puxa, como assim? A gente está perdendo metade da nossa capacidade engenheril, né? Tendo apenas uma ou nenhuma mulher e só meninos nas turmas. Como assim? Como tu quer desenvolver tecnicamente o país quando tu desiste de metade da tua força de trabalho, de metade da tua criatividade, metade dos teus cérebros? Por que as mulheres não estudam engenharia elétrica? Porque tem um caso bem bacana, bem curioso, que é o caso do Porto Rico. Porto Rico, que é aquela ilha, aquela, sei lá, colônia, né? Nem sei qual é o estado, qual é a forma de administração, de organização da ilha. Nos anos 60, início dos anos 70, o porta-voz para a América Latina em espanhol do programa Apollo, da NASA, era uma mulher engenheira porto-riquenha. Ela é um vedete, é um símbolo do país, ela é engenheira. E o Porto Rico, ainda hoje, né, 40 anos depois, as escolas de engenharia do Porto Rico têm 40% de meninos, 60% de meninas. Né? Então, às vezes apenas uma estopinha, às vezes apenas uma pequena ação consegue alterar totalmente uma situação, né? Que é esse caso, né, que é conhecido, que é a falta de interesse pelas meninas por conta da engenharia, né?
ou da engenharia elétrica em particular, através da figura mediática que é uma engenheira famosa. Né? Em Pelotas, eu trabalhava no Cefet de Pelotas, é muito curioso, né? Tem esses dois cursos que são o mesmo curso. Exatamente o mesmo curso, também da área dura, da área técnica. Tem o curso de eletrônica e o curso de telecomunicações. Tem o curso de eletrônica, é igual, o de telecomunicações não tem mulheres. O de telecomunicações tem metade de mulheres. Não sei por que fenômeno cultural, porque o que tem no imaginário que faz que as meninas vão para esses lugares. Então, em relação a esses mecanismos que a gente consegue ver que existem, mas não entende totalmente, que empurram a educação, e a educação brasileira é uma precarização, talvez pequenas ações consigam desviar o rumo. Né? Talvez seja algo mais, tipo, o pessoal da biologia, né? Tipo, o crescimento de uma planta, ela não é feita assim, cresce, ela vai aos pouquinhos, mas se tu der a tendência, digamos, se tu iluminar do lado certo, ela vai ir nessa direção. Né? Até isso também é um argumento para dar mais força para o pessoal que está em pequeno número, que mesmo assim, pequeno número, às vezes, consegue fazer as grandes alterações. Mas é apenas essa reflexão. Às vezes a gente fica um pouco desestimulado, né, do pequeno número, né? Porque afinal de contas sofremos todos juntos. Né? Todos sofremos juntos, todos sofrem aí os efeitos da precarização, mas na hora de lutar nós não lutamos efetivamente todos juntos. Né? E isso se acentua muito nos trabalhadores da educação. E é uma coisa muito triste. Ontem mesmo estávamos falando lá. Né? A gente não vê isso na classe dos médicos, por exemplo. Né? Nos advogados, que tem uma tabela. Eu acho que não deveria ser uma tabela. Pois é. Então... Acho que tem uma força. Né? Se nós quiséssemos colocar abaixo isso aí, nós faremos, sei lá, por que a gente não cria, sei lá, um Conselho Federal de Educação? E aí a gente faz uma tabela de preço para sim, uma categoria que não tem nem database. Nesse conselho vão ter partidos políticos atendendo alguns interesses de quem está no governo. O problema vai persistir, né? Mas isso é diferente, por exemplo, no conselhos profissionais, justamente eles são de sindicato para eles não representarem partidos. Tipo, aí só que eu não sei como é que nós vamos fazer, né? Como é que a gente vai conseguir montar um conselho que nos proteja sem ser um pró-isso, por exemplo? fazer uma prova, como a OAB, por exemplo. Eu particularmente penso que existe um dos problemas da educação é que existem pessoas infiltradas na educação que, na verdade, elas não têm nada a ver com a educação. Elas estão ali, por isso que eu disse que elas estão ali mascaradas. Isso, né? São, na verdade, alpinistas sociais, são pessoas que estão, principalmente nos IFES, pela questão da ascensão, né? Eles querem mais é viajar, eles querem mais é ir para congressos, apresentar trabalhos fakes, digamos assim, né? Feitos de qualquer forma, assim, né? Eles querem aproveitar o recurso público. Infelizmente, a gente não tem como, a pessoa é comprometida, eu vou trabalhar numa instituição de ensino. Além do meu fazer, né, técnico, como eu sou técnica administrativa, eu tenho que me preocupar com a educação, eu estou trabalhando com a educação. Eu não estou em sala de aula, não sou professora, mas eu trabalho com a educação. E isso tudo reflete em mim. Infelizmente, isso é de cada um, né? E fico mais triste quando eu vejo as pessoas que estão ali na frente, na sala de aula, que deveriam ser mais comprometidas. Nem sempre eles são comprometidos com a educação realmente. Eles estão ali por uma série de motivos, né? E isso é uma coisa que vem muito da pessoa. E essas coisas que vêm da pessoa, da conduta dela, a gente não tem como alterar. Isso me entristece muito. O que pode ser feito? Tentar mostrar para essas pessoas que, vocês têm que se preocupar, vocês estão ali. Só que às vezes tu fica falando ao vento, falando sozinho. E ainda é mal visto por falar. Então, assim, criticado por falar. É que às vezes tu também tem que saber como falar, a melhor forma de falar. Às vezes a melhor forma é não falar na hora, é falar depois de uma outra forma. Então, assim, eu me preocupo com isso, com essa falta de comprometimento das pessoas. Mas quanto a isso, infelizmente, eu acho que a gente não tem muito o que fazer. Tem que tentar convencer essas pessoas que elas devem ser comprometidas. Se elas não querem ser comprometidas com a educação, elas não devem estar na educação, né? Aí, o que a gente pode fazer, como categoria que trabalha para a educação, é mostrar, nesses movimentos, nesses momentos, que nem eu falei essa semana já, esses momentos de refletir, da gente pensar um pouquinho, por que a gente está aqui? A gente não está aqui, né,
só para ganhar no fim do mês. Não é isso mesmo. Né? Se quiser só ganhar no fim do mês, tu poderia estar numa outra área que te paga muito melhor. Né? Então, mostrar que a educação é importante para tudo no país. Eu acho que isso tem que ser, aos pouquinhos, a gente tem que lutar. Assim, é uma luta ingrata, que acho que nós não vamos viver para ver isso acontecer, mas tipo, alguém tem que fazer esse papel na sociedade. Senão nós estamos perdidos. E tem que ter uma capacidade de dialogar, né? Eu, por exemplo, quando a minha fala aqui com vocês, eu pensei num diálogo teórico muito significativo, que vai desde do marxismo, até o Lenin eu citei, passa pelo neomarxismo, que são lá os italianos, que vêm das correntes do Gramsci, e passa lá pelo Merlucci, e a teologia da libertação, por exemplo. Falei aqui do Paulo Freire, né, que ninguém educa ninguém, a gente educa uns aos outros, etc. E tal. Então, essa capacidade de diálogo hoje, tanto no campo teórico como no campo das relações sociais, que elas são importantes. Elas são importantes, mas de uma maneira qualificada, não, né, de uma maneira solta. Estabelecer o diálogo interdisciplinar e transdisciplinar dentro de qualquer processo de educação, ele é fundamental no sentido da possibilidade de construir conhecimento. Mais uma vez eu vou falar essa expressão da construção do conhecimento, né, porque é na experiência cotidiana, da aplicabilidade, do diálogo dessas teorias com as ações que o ser humano desenvolve. Eu estava observando a discussão, a conversa de vocês. O colega lá falou assim, que tem um problema na pedagogia. Bom, e aí eu fiquei bastante refletindo a respeito disso, porque existe uma tendência também mundial, principalmente na situação que é passada, que se encontra no Brasil, em que os países, a partir dos países do continente africano, mas não só desses países, também como do Canadá e Estados Unidos, que tem uma preocupação muito grande em enviar seus filhos, enfim, a sua juventude para cá, inclusive os cursos de graduação. Na URGS está aberto assim, um lastro assim, de cursos de graduação, recebendo alunos lá de fora. Então, eu acho que a gente não pode generalizar muito também nessa questão, que existe um problema que é da pedagogia brasileira e que tem uma responsabilidade, imputar uma responsabilidade. Pelo seguinte, muitas correntes, muitas universidades que atuam ali, tem os luteranos, tem os jesuítas, etc. E nós lá das federais. Eu tenho uma colega, a Andréia, não sei se não trabalhou com vocês. Ela é de Gravataí e ela é pedagoga e faz um trabalho com os institutos. E ela a Andréia, ela... André Boleto, Sonza? Não, André Murphy. É Massafioli? Massafioli, não. Essa aí, é bem alta, né? Uma loira bem alta. E ela é uma pedagoga que trabalha... Como é que ela trabalha? Com a análise das políticas públicas. Por exemplo, ela pega o Mais Educação, como é que está sendo desenvolvido o Mais Educação, e ela faz um trabalho de pesquisa. Então, ela não fica diletando, não fica divagando nesse trabalho, ela analisa a política pública. O trabalho dela, acho que agora para o doutorado, é do Plano de Desenvolvimento da Educação. O ano passado, me lembro que tinha a apresentação do trabalho de grupo, e ela apresentou na aula sobre o ensino médio inovador. Apresentou um texto, escreveu um artigo sobre o ensino médio inovador, que foi o que inspirou o Politécnico do Rio Grande do Sul. O ensino médio inovador é um projeto do MEC, que passou pela formatação, por exemplo, dos institutos, mas que no estado do Rio Grande do Sul eles remendaram a proposta do MEC por conta da pressão que sofreram
da Fiergs, dos empresários que estão no conselhão do governo Tars. O governo Tars acabou com todas as suas promessas de campanha, com todo o seu programa de governo, quando ele faz essa opção política pelo neoliberalismo, quando ele aceita a imposição do Banco Mundial. Aí que está todo o erro. Ele fez o conselhão, esse conselhão funciona como uma camisa de força, né, nesse governo, e dá um caráter que vira totalmente as costas para as políticas sociais mais emergentes do nosso Estado. Do ponto de vista assim, da pedagogia, eu acho sim, que existem muitas propostas da pedagogia. Por exemplo, a UBRA criou nos últimos tempos a pedagogia empresarial. Quer dizer, criaram pedagogia para tudo, quer dizer, tentando resolver determinados problemas e atender certas demandas que surgiram na sociedade. O MEC liberou uma grana para as universidades. Eu estava no Pedrinho, estava lá na feitoria em São Leopoldo. Lá a gente tem carência de tudo isso. Lá não temos orientador educacional, não tem orientação educacional, não tem supervisor. Quer dizer, o profissional, o pedagogo na nossa escola, ele sempre é inventado, ele é arranjado de uma outra área, né? Começa por aí. Então, e sempre é uma demanda na periferia, que tu está sempre pedindo, né, a presença desses profissionais. E eu também não sou da área da pedagogia, minha formação é das ciências sociais, mas o que eu acompanho da pedagogia são as ações daqueles colegas que são realmente engajados, principalmente com essa questão da juventude, a população da periferia. Eu trabalho diretamente com o ensino fundamental e ensino médio, isto é, com a educação básica. Então, e também com a modalidade EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Eu tenho um colega meu que a gente discutiu muitos anos, 4 anos, e ele escreveu um livro. Ele também não é da pedagogia, mas a gente compartilha muito das ideias. Ele está trabalhando numa comunidade da Restinga, comunidade da Restinga em Porto Alegre. Outro dia a gente estava estudando sobre a presença do Instituto Federal lá na Restinga. Então, resumindo assim, houve uma pequena caracterização, que a Restinga é uma população que foi, né, empurrada de Porto Alegre, nesse sentido, para fora do centro, assim, foi levada para uma periferia, e eles constroem seus referenciais sociais, culturais, né, naquela comunidade, e hoje se depara com um Instituto Federal lá no seu seio, dentro dessa comunidade. Então, algumas lideranças que se pronunciaram disseram que o Instituto não foi feito para a população da Restinga. Tem uma pesquisa que saiu que o Instituto não atende os estudantes que vêm do Estado e da escola municipal da Restinga. Então a gente ficou analisando, mas qual é então mesmo a finalidade do Instituto, né? Na escola municipal, onde trabalha esse meu colega, os professores estavam discutindo por que os alunos não estavam conseguindo entrar no Instituto. E aí também surgiu um discurso de que esse Instituto não era feito então para eles, que seria um outro grupo intermediário, de repente, que ia de fora para estudar lá. Por que não atendia? Não atendia em termos de tipos de cursos, não atendia em termos de nível de exigência, não atendia em que sentido? E os alunos que eram formados nas escolas
da região não adquiriam, não conseguiam passar na seleção. Na própria seleção. Na verdade, isso é sentido. a gente tem um caso muito mais E aí marcante. O colégio estava ali, mas eles não conseguiam Em Canoas é muito mais marcante. O nosso campus é do lado do Bajuviras, que é outro bairro climático, e nós temos pouquíssimos alunos do Bajuviras. Na Restinga, pela posição geográfica, os alunos do campus Restinga são da Restinga. O problema é que o campus tem muito poucas vagas. Mas todo o teu raciocínio vai em linha correta, mas se aplica melhor até o exemplo do campus Canoas do que o próprio campus Restinga. O campus Restinga, os alunos são da Restinga, mas são muito poucos. É a elite da Restinga. Por isso que eu quero dizer que, para mim, não é um problema da tecnologia, não é um problema. É um problema da política. É um problema também de quem implementa, de quem desenvolve a política. E essa é a relação. Que a gente tem que colocar a nossa energia em cima disso. Assim, se existe uma política que determina até as relações, as posições das pessoas, nós também temos que desenvolver capacidade de uma política, de uma ação política, no sentido de que nós façamos a disputa do espaço político, no caso, que o Instituto venha mais ficar no controle dos trabalhadores, no controle daqueles que estão ali no dia a dia fazendo ele acontecer, do que burocratas que muitas vezes são impostos, são colocados por interesses de partidos políticos, por cargos, etc, entendeu? Aqueles chefetes, aquelas chefias que são colocados ali porque se dão bem com o coronel político da região. Nesse sentido que eu acho que a gente tem que gastar a nossa energia. Porque quanto aos paradigmas da ciência, da própria pedagogia, eu acho que tem que se fazer essa reflexão, mas a energia mesmo nossa tem que ser colocada nessas contradições que estão hoje colocadas diante de nós, e nós fazer a disputa pelo controle do nosso local de trabalho, e que nós possamos colocar a nossa vontade enquanto indivíduo, enquanto pessoa e também enquanto grupo. Eu acho que por aí. Então, assim, eu acredito que a gente tem muitos pontos comuns. E eu ia falar lá do meu colega, que eu dialoguei, que ele se chama Elenilton Newcamp, escreveu um livro chamado Nietzsche Educador. Eu acho que a gente tem que buscar essas novas alternativas, essas novas ideias e propostas nesse sentido. Perceber o Nietzsche, filósofo Nietzsche, Frederico Nietzsche, como educador, na verdade, foi o trabalho de mestrado de Elenilton que se transformou em livro. Um rapaz aqui de São Leopoldo morava... E tem tudo a ver, na verdade. Nietzsche é um filósofo do irracional, porque o livro de educação hoje está irracional. Ele escreveu o livro Nietzsche Educador, eu recomendo. Uma ótima leitura, assim. E para quem também não conhece nada de filosofia, vai se encontrar ali também. Vai entender, porque o professor Elenilton tem uma prática pedagógica extremamente humana, enfim, relacionado com as crianças, adolescentes, a juventude, que não é difícil entender o que ele está colocando. Então eu quero terminar agradecendo a contribuição de vocês, dizer que aprendi bastante com vocês, e agora durante o período das nossas férias vai haver um encontro no CEPERGS do Conselho Ampliado, que chama. Conselhão? Cada as rádios. A parte da destruição aquela foi massa. Então tá, gente, obrigado. Foi lá.